Irmãos e irmãs, concluímos de fato esse tempo do Natal, onde o Senhor se apresenta, o Senhor se faz carne entre nós e nos coloca diante das portas abertas do paraíso para a nossa salvação. Com a celebração de hoje, nós encerramos um tempo e iniciamos outro. Aqui nós nos colocamos diante de Jesus que assume a sua missão, assume a sua condição de Filho de Deus, de Messias, enviado do alto para nos redimir dos nossos pecados. O profeta Isaías, ele é muito profundo, muito objetivo naquilo que ele diz a respeito do Messias. Te tomei pela mão, te formei e te constituí, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Esses elementos que nós escutamos no final da leitura de Isaías são os elementos que constituem a nossa condição humana própria no pecado. Prisioneiros, cativos, vivendo nas trevas que muitas vezes nos impedem de alcançar a graça de Deus, que nos impedem de ver a ação de Deus na nossa vida, a sua presença no nosso cotidiano. Então, à medida que nós celebramos o batismo do Senhor, também recordamos o nosso batismo. Então, nós podemos voltar às águas que foram derramadas sobre nós no dia do nosso batizado, as águas que nos fizeram filhos e filhas de Deus, porque esse é um efeito do batismo. Nos associarmos a Cristo na sua condição de filho, de filha. Não só de discípulo, discípula, porque isso é uma escolha, é uma decisão que parte de nós. Agora, nós fomos apresentados na igreja para o nosso batizado. Nessa apresentação que foi feita a nós nos colocamos diante de Deus redimidos. A água que lava o pecado, a água que nos torna seres novos. Agora, diante da nossa condição humana de pecadores, nós persistimos nas falhas, nos erros, nas infidelidades, e aí é onde nós, cada um no seu íntimo, precisa recobrar a consciência daquilo que te afasta, daquilo que nos afasta da graça de Deus, daquilo que potencializa a mancha do pecado dentro de nós. O Senhor, Ele age de uma forma profunda, perfeita, plena, para que nós sejamos resgatados, recuperados. Foi isso que Isaías disse. Agora, nós também precisamos fazer um movimento correspondente ao Senhor, buscando identificar esses elementos que muitas vezes diminuem a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Deus é persistente, amoroso. Deus, Ele é perseverante na tentativa de nos resgatar de nós mesmos, daquilo que nós criamos e que nos mancha a nossa dignidade de filhos e filhas. Mas Deus, Ele continua persistindo, perseverante, porque o seu amor é infinito, a sua graça nos lava e pode nos lavar de todo o pecado. Mas é necessário que haja esse comprometimento interior, um comprometimento ativo, não somente no pensamento, não somente no sentimento, aonde nós temos tantas intenções, aonde nós muitas vezes temos essa consciência do caminho de Cristo, mas continuamos estáticos, continuamos na nossa zona de conforto. Às vezes até falamos de domesticar o pecado. Ah, Frei, aqueles pecados, do dia a dia. Então, isso é uma forma de percebermos como nós estamos acostumados com aquilo que não vem de Deus, com aquilo que não pertence a Deus e nem a nós. O pecado não vem de Deus e também não deve pertencer a nós. Nós carregamos essa condição na nossa vida, mas lutamos constantemente para alcançar a graça, alcançarmos a remissão dos nossos pecados.
Jesus Cristo, aqui no Evangelho, ele se sujeita a uma ação humana. O autor do batismo se permite ser batizado. No batismo de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Mas o Senhor se une de uma forma tão perfeita à nossa condição humana, para que nós sejamos resgatados daquilo que nos priva da graça de Deus e da nossa salvação. E aqui inaugura o seu caminho missionário, o seu caminho de evangelização, para que, conhecendo a palavra de Deus, os seus mandamentos, nós possamos de fato trilhar comprometidos o caminho que Jesus Cristo nos abre, o caminho que Jesus Cristo nos conduz a Deus. E nós precisamos ter essa consciência, porque o percorrer o caminho tem que ser partir de nós, da nossa escolha, da nossa decisão, a nossa adesão a Jesus Cristo. Essa adesão a Jesus Cristo nos torna os seus discípulos e discípulas. Por isso, a recomendação no final do Evangelho de São Lucas, a voz que vem do alto. São Lucas, ele é muito claro quando ele diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como uma pomba. E a voz disse: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E associado a essa fala que vem do alto, nós também podemos, enquanto filhos e filhas, a mãe Aparecida, acolher a palavra que ela diz lá nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. O bem-amado, o Filho de Deus amado, fazei tudo o que ele vos disser. A palavra do alto, a palavra da mãe, que nos orienta, que nos ajuda a percebermos o que pode nos ajudar a discernir o caminho de Jesus Cristo. Então nós não somos ignorantes da palavra de Deus, não somos discípulos perdidos, somos discípulos encontrados, filhos escolhidos, somos eleitos de Deus. Fomos apresentados e fomos acolhidos como filhos e filhas de Deus. Agora, tudo isso não é apenas para que nós possamos contemplar. Que bonito! Deus nos acolheu, fomos batizados, recebemos a água do batismo, nos tornamos filhos e filhas de Deus. É muito bonito, mas também é muito sério, é comprometedor, porque nós fomos associados a Cristo. Na sua condição de filho, mas também na sua condição de anunciador, de evangelizador, na sua condição de trazer a esse mundo justiça, paz, igualdade, aquilo que São Lucas nos diz nos Atos dos Apóstolos, que o batismo, ele nos torna filhos e filhas iguais. Em Deus não há distinção entre os seus filhos. São Paulo também nos ensina isso. Já não há mais judeus ou gregos, escravos ou livres, são todos filhos. E no batismo nós nos colocamos, nos tornamos como iguais, irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, comprometidos com a mesma missão que Jesus Cristo assumiu. Nós somos esses continuadores da missão de Jesus Cristo. Por isso devemos avaliar a nossa vida cristã, o nosso ser discípulo e discípula de Jesus Cristo e perceber como nós estamos vivenciando o nosso discipulado, como nós estamos sendo igreja no mundo. Para que serve a igreja? Nós precisamos nos perguntar isso. A igreja tem um propósito no mundo. Por mais que a igreja tenha aí os seus membros pecadores, infiéis, frágeis, vacilantes, que somos todos nós, membros da igreja, somos vacilantes, pecadores e infiéis. Mas a igreja tem um propósito, que é nos ajudar no nosso caminho de salvação, fazer o nosso encontro pleno com Cristo, nos tornarmos filhos e filhas de Deus pelo batismo. Então nós temos que fazer valer o sal do nosso batizado. Às vezes a gente escuta, né? Isso aí não vale o sal do batizado. E às vezes é muita verdade, né? Agora nós precisamos perceber nós mesmos, não fazer o juízo de ninguém,
o quanto nós estamos correspondendo a partir do nosso batismo, enquanto filhos e enquanto discípulos, para que, através desse desejo de nos unirmos a Cristo, nós podermos, de fato, anunciar o caminho da salvação. E, se Deus nos permitir, sermos, de fato, pessoas que iluminam o caminho daqueles que ainda, como diz Isaías, estão nas trevas, estão prisioneiros de si mesmos, do seu pecado. Então, que o Senhor nos ajude na disposição de renovarmos o nosso batismo, o nosso seguimento a Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ajudar a darmos um autêntico testemunho da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.